Oi pessoal, tudo bem? Hoje temos uma entrevistada de outro estado, uma comunicadora digital, que se viu como comunicadora digital agora, vai ser bem bacana. Quem quiser já vai mandando os aviãozinhos para as pessoas que acreditam, que vocês acreditam que vão gostar. E aos poucos vai todo mundo entrando aqui. A Cecília foi a primeira a chegar, Cecília. Como a gente estava previsto para daqui a 1 minuto, o pessoal é pontual. Mas vamos lá, assim que você pedir para entrar aqui, a gente já começa. Deixa eu até atualizar minha página aqui para começar a enxergar a gente. Já estou lá. Vamos lá. Vamos lá, a Cecília pediu para entrar. Vamos ver, ela já deve estar entrando. Olá! Oi, Cecília, tudo bom? Tudo certinho? Tudo bem, estou meio atrapalhado aqui com as minhas coisas, mas acho que vai funcionar agora. Vamos lá. Vai. Apareceu ali. Como eu te falei, eu coloco uma tela aqui do lado, porque se eu for ler essas letrinhas pequenininhas aqui, eu me atrapalho. Vou ficar muito perto, vamos mandar eu fazer a tal da harmonia facial que fala, né? Não, imagina, não é por causa da harmonia facial, mas é melhor botar uma lupa do que a harmonia facial, né? Pronto, Não, mas já é que resolve todo o problema. eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que a harmonia facial ganhou muita força porque as pessoas que antes se enxergavam no espelho, a uma distância razoável, agora na selfie se enxergam aqui e as medidas são outras. A tela Não, e na verdade, as pessoas começaram a se encarar mais. Porque na frente do espelho você vai, se ajeita e sai. Agora as pessoas se veem por mais tempo. Então elas prestam mais atenção em si mesma, nos seus defeitos, elas se veem falando, elas não se veem se arrumando. Elas se veem falando, elas veem os problemas que teoricamente elas acham que elas têm, às vezes nem têm, mas que elas conseguem, elas começam a se avaliar demais. Aliás, esse é um dos pontos fundamentais das pessoas terem tanto problema para falar na internet. Elas ficam se julgando o tempo inteiro. E é um problema, porque a gente que... Bom, tu já tem a tua experiência de 20 anos de jornalismo, é sempre diferente, mas pessoas como eu que fazem isso de vez em quando, se a gente fica um tempo afastado, já perde o ritmo, é engraçado. Alguém reclamou que meu som estava ruim. Se estiver ruim ainda, eu vou colocar um microfone. Cecília, Diga. trabalhou muito tempo na Globo News, 18 anos, quase 2 décadas. Houve um episódio lá que todo mundo ficou sabendo, e agora você montou não sei como eu posso chamar, um jornal para chamar de seu. É um programa, um podcast, um videocast. Hoje em dia, podcast, dependendo, é porque tem vários formatos, né? Tem o MesaCast, que é o Eu vi. podcast clássico, né? Que é uma mesa e as pessoas uma na frente da outra. O que a Marília Gabriela sempre fez na televisão e que aí resolveu chamar de Sim, podcast agora. sim. Tem o videocast, que não é só áudio, é só vídeo. Mas, enfim, é um programa, um resumo semanal de notícias que vai no YouTube, ao vivo, às sextas-feiras, 12h30, e mais uma sessão semanal de conversas, que é o Vivo Talks. Eu vi. Que, Eu tenho acompanhado os dois. Desde que o Renato me falou que que tinha, bom. na realidade ele me falou que ia ter antes de ter. Aí eu fiquei, sai, quando é que vai começar o tal do Vivo News? Aí ele disse, logo, espera. Aham. Mas Foi. já tá no ar há algum tempo, né, Cecília? Já estamos há 7 meses aí, completamos 7 meses agora e está muito legal, cada vez mais gente se inscrevendo no canal, entrando, entendendo o que a gente propõe. A internet é esse espaço assim, que é imenso, né? Então, você tem que ir desbravando esse terreno, né? Não é uma coisa que... São poucas coisas que vão da noite para o dia, né?
ou a Sim. pessoa já tem um nome muito grande e grandes apoiadores e tem todo o impacto que a gente pode botar, ou quem está afim de desbravar o terreno vai capinando É mais de foice. engraçado, E aí você né? vai criando A isso, gente né? que lida, eu sou advogado, eu já trabalho com alguns projetos de entrevista, de palestra, desde antes da pandemia. Eu tinha um projeto chamado Disrupção.tudo, que a pandemia acabou. Quando a gente ia fazer algo um pouquinho mais profissional, veio a pandemia e eu acabei me jogando nas lives de internet naquele ano, aí saturou, aí depois meu filho nasceu, diminuiu um pouco e agora eu retomei com essa visão um pouquinho diferente. Mas eu tenho entrevistado algumas pessoas interessantes e uma surpresa que eu tive foi uma moça que era diarista, não sei se ela vai estar nos assistindo hoje, que ela teve um vídeo que bombou, teve 18 milhões de Nossa, visualizações e o ela tinha famoso viralizou. viralizou, pessoa do tempo do bombom, né? E ela hoje está com 500, eu fui dar uma olhadinha no TikTok dela, está com quase 570 ou 580 mil Nossa, seguidores. E assim, eu falei para ela que foi muito rápido, porque em 3 anos, para quem não era do ramo, quem não tinha experiência, foi muito rápido, né? Porque todos os outros que eu tenho entrevistado têm um trabalho já de algum tempo, né? Já sim. tem uma preparação. Uma menina que trabalha com moda, com 300 e tantos mil seguidores no Instagram, outro de Porto Alegre que trabalha com bares e restaurantes, ele se planejou para isso, já está com mais de 250 mil. Um repórter aqui de Jaraguá do Sul que está chegando nos 300 mil. Então, Máximo. são situações, de certa forma, planejadas, e o dela foi diferente. Mas antes de a gente entrar nesse mérito, Cecília, te apresenta um pouquinho para quem, agora que o pessoal entrou, para Sim, quem não te conhece, principalmente o pessoal que está vindo por conta da minha por conta, você, né? né? É. Os teus seguidores te conhecem, mas te apresenta, talvez não conheçam toda a tua história, mas te apresente um Sim, pouquinho. eu me formei em jornalismo na PUC do Rio de Janeiro, comecei a trabalhar ali na TV Globo já como estagiária, lá em 2005, e passei por todas as etapas ali, né? Fui estágio, trainee, fui produtora, fui editora, fui repórter, apresentadora, fiz tudo ali dentro. Passei praticamente toda a minha vida profissional ali dentro, né? Como você disse, quase 20 anos trabalhando ali e conhecendo de tudo um pouco, né? Porque quando você está ali dentro, você tem a experiência de ver, claro, a experiência sua como profissional, mas como repórter e apresentadora, você acaba conversando com muita gente de vários ramos, né? Então, foi um espaço para eu crescer e me desenvolver muito bacana, mas em 2019, o bichinho da internet me deu uma picada ali. E nem foi a partir de mim. Quer dizer, foi através da minha influência, mas foi a partir do meu irmão, que eu tenho um irmão que é autista, de 34 anos agora. E aí, um dia a gente resolveu vender os desenhos que o meu irmão faz na internet. Eu acompanhei, inclusive. O Guzi Arte, e deu super certo. E eu falei: olha, esse mercado de internet é realmente muito interessante. O que eu só vi ali na teoria, eu comecei a ver na prática. E fiquei com isso na cabeça durante muito tempo. E comecei a construir uma tribo minha na rede social. O que ninguém fazia. Na televisão, eu fazia. E a Uhum. própria televisão incentivava muito esse movimento. Então, se eles tinham uma live, eles me chamavam para Ah, fazer. Se legal. eles tinham alguma coisa interna, eles me chamavam. Porque eles já entenderam que eu entendia a Sim. dinâmica. Então, eu mostrava bastidores tal. E eu comecei a criar um movimento de uma galera que me seguia nas redes sociais e daí ia assistir jornal. E aí entrei nessa e comecei a cada vez mais conhecer esse pessoal, até que no ano passado eu saí da TV e a primeira coisa que me ocorreu vou fazer o que eu sempre quis, do jeito que eu sempre quis. Sim. Porque aí, quando você tira um pouquinho os antolhos de uma mesma visão, imagina, quase 20 anos trabalhando no mesmo lugar,
praticamente com as mesmas pessoas, da mesma forma, você acaba ficando condicionado em diversos sentidos. E aí, quando você tira os antolhos ali, você começa a olhar em volta, você fala, cara, eu poderia fazer isso assim, eu poderia fazer isso assado. E aí, 9 dias depois da minha demissão, eu já estava sentada numa produtora pensando o Uhum. Rivonews. E a gente vendeu a ideia, rolou, e assim que começou o Rivonews, a gente foi fazer o Rivotalks também. E estamos aí há 7 meses nessa, né? E Com ele no e eu ar. vou te Mas dizer, foi uma baita sacada esse nome, dado todo o contexto, né? Para quem não sabe, depois dá uma gulgada lá. Foi uma baita sacada, eu achei fantástico esse nome. Fantástico. porque o que a gente quer transmitir, na verdade, é que você consegue transmitir informação, compartilhar notícias de uma forma leve, Uhum. porém não irresponsável. Então, Isso. você quer ouvir notícias com tranquilidade, você acompanha o Rivo News, entendeu? Que a gente faz a curadoria do que é mais importante. Daí que vem a Uhum. ideia. Não, e é muito bacana porque tem uma margem bastante grande do trabalho de vocês, dentro da liberdade que vocês têm. Eu vou te dizer, até a Rivo News entrou agora também. É, eu acho que tinha um suspeito que não desmerece o elogio dele, dizendo que é uma jornalista fantástica. Não sei se conhece, Eduardo Homem de Nunca ouvi Carvalho. falar, não conheço. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Que história é essa de que o Jorge Ben está te devendo uma música? Pois é, menino, você sabe. Quando eu era estagiária, eu já era trainee, enfim, eu fui fazer uma cobertura, que a gente fazia a cobertura do carnaval na Avenida. E aí eu fui até o camarote, da Brahma, na época, e para chamar ele para ser entrevistado no nosso estúdio. E aí eu cheguei lá, ele tava assim, olhando para os lados, tal. Ele falou: eu só tenho que fazer uma ligação. E eu perdi meu telefone. Aí eu falei: eu tenho o meu aqui. Ele: posso fazer a ligação então rapidinho? Imagina, eu treinei, Você não for salário para de Londres? miséria. Ele fez uma ligação interurbana do meu celular, ficou, sei lá, uns 3 minutos no telefone. E eu lá esperando, eu falei, ai meu pai do céu, quando eu vi ele discar 011, eu era do Rio, eu falei, ai, vai dar ruim. Aí ele pegou, ligou, fez a ligação, me agradeceu. Seu nome mesmo? Eu falei, Cecília. Eu falei, sobrenome? Flash. Aí ele, Cecília Flash. Esse nome é bom. Esse nome dá uma música. Vou fazer uma música para você. Você é uma menina bacana, gente boa, me ajudou. Dá uma música. Eu falei, beleza, Cecília Flash. Imagina se eu vou esquecer Flash. Esse nome bom de pegar, não sei o quê. Tô esperando até hoje. Isso É, foi 2000, sei lá, eu 6. vi, eu vi o Revoltox, eu não sei se o Washington Oliveto vai passar o recado, né? Pois é, tô esperando até agora para ver se passa. Agora Porque eu tô esperando a minha são música dois te Cecília devendo agora, Flash. né? Exatamente. Agora O são autor duas da dívidas. música e o mensageiro. Isso. Cecília, apesar de você já estar ambientada com a internet de alguma forma e até a própria emissora utilizando esse teu conhecimento para começar a aprender lá também, porque as televisões tiveram que se reinventar, né? Elas perderam muito espaço, Ainda estão tendo. ainda estão tendo, né? Perderam muito espaço não só para a internet, mas principalmente para os streamings, e aí a gente vê o que está acontecendo com todas elas. Mas quando você fez essa ruptura definitiva, né? Ou não definitiva, mas nesse momento que você passou, né, da tela tradicional para a internet, você se sentiu muito. O que que mudou, né, além da tua liberdade? Ou a liberdade foi o principal? Porque eu tenho uma equipe ali, me fugiu o nome dos teus dois colegas A Manuela e o Gabriel. a Manuela e o Gabriel. Vocês são muito entrosados, são divertidos Sim. ali, tem uma sinergia muito bacana. Mas qual foi, e era de alguma forma que eu sentia quando eu te via na Globo News, Uhum. nos horários acessíveis, não aqueles teus É. horários malucos de madrugada. Ó. Mas qual foi a maior diferença entre a televisão e a apresentação do jornal nesse formato que vocês criaram agora? Quando eu falo
em liberdade é porque é isso, né? Todo lugar tem suas regras, tem suas diretrizes, tem, né? É natural. Tem a parte editorial que toda TV deve seguir, de qualquer emissora. A liberdade que eu senti era de poder entrar em assuntos que eles achavam que não valia a pena, poder. A gente tem um termo que a gente usa no jornalismo que é o nariz de cera. O nariz de cera é quando você quer começar uma informação sem necessariamente ir direto ao ponto. Uhum. Então você vai dar uma voltinha. Então eu posso, em vez de falar assim, sei lá, o Trump foi condenado à prisão, eu posso pegar e falar assim: vocês viram o que aconteceu essa semana? O cara, presidente da maior, candidato a presidente, foi, entendeu? A gente pode brincar, é uma liberdade no sentido de quem cria a parte editorial somos nós. Então a gente não tem tantas rédeas nos segurando assim. E isso é muito gostoso. Porque eu posso brincar, eu posso interromper, eu posso voltar, eu posso fazer do jeito que eu quiser. É uma liberdade no sentido de você, de fato, não estar preso a nada a não ser a responsabilidade. Porque isso aí não muda. Então a gente tem que ser muito responsável com aquilo que a gente está E transmitindo. tem um fator que me parece que faz uma grande diferença, é que o tempo na televisão é muito contadinho. Nossa, E na internet vocês conseguem manobrar isso. exatamente. A A gente gente, consegue manobrar isso quando faz qualquer coisa na a gente internet. faz o tempo que a gente quiser, né? Se a gente quiser fazer uma live de 5 horas e meia, a gente vai fazer de 5 horas e meia. Porque não tem a grade mandando alguma Uhum. coisa. A gente não fica olhando se a audiência está curtindo ou não curtindo, olhando o Ibope, não olhando o Ibope. Isso a gente olha depois. A gente pode Uhum. olhar lá nas métricas do YouTube. Sim. Mas enquanto a gente está fazendo, a gente vai fazer o que a gente quiser. A gente vai falar o que rendeu, o que não rendeu. E vamos seguir falando. Se a gente quiser falar por 20 horas, a gente vai falar. Tem podcasts de 12 horas de duração, entendeu? E isso é muito gostoso. Imagina, eu estava conversando hoje com os meus amigos ali, que amanhã a gente tem uma entrevista super bacana para fazer. E aí o nosso diretor estava conversando ali com a gente e tal. Meu Deus, mas ai, a gente só vai ter esse tempo. Aí o Gabriel, que trabalhava comigo, falou assim: a gente tinha 7 minutos para entrevistar um senador da República. Assim, e perguntar um monte de coisa que a gente queria. Então, você ter uma hora para conversar com alguém é ouro, entendeu? Uhum. Mas geralmente a gente não tem limite. Isso é muito bom. A gente faz no nosso ritmo, no ritmo que a gente quer. E como é que ficou, Cecília? Como é que fica esse pessoal, esses pseudo-jornalistas que acabam enveredando pela irresponsabilidade? E eu não estou querendo aqui fazer nenhuma alusão ideológica, de um Uhum. lado ou de outro, ou mesmo de lado nenhum, né? Às vezes Sim. só para atrás de likes ou qualquer coisa assim. Como é que ficam, qual o impacto deles no jornalismo sério, responsável, sério no sentido de responsável, Sim. de pessoas como você e de outras emissoras, de outros podcasts ou de Canais, outros podcast. canais no YouTube, no Instagram ou onde quer que seja. Aí tem que diferenciar as duas coisas, né? A gente tem pseudo-jornalistas mesmo. Tem gente que não é jornalista de forma nenhuma, mas faz o que teoricamente os jornalistas fariam, que são entrevistas, questionamentos, etc. e tal. E tem os jornalistas que têm que obedecer a editoriais ou ordens e tal. Então, é o que a Evangelina está falando, jornalistas militantes sem credibilidade. Isso. Tem também. Mas eu acho que o espaço está aí para todo mundo. E cada vez mais a comunicação ela tá ficando nichada, né? As pessoas entram em bolhas e elas só querem ouvir aquilo que agrada aos ouvidos delas. As pessoas não querem furar bolhas, elas querem ouvir o que a bolha, o que agrada o coraçãozinho delas. Então, pseudo-jornalistas, eles acabam valorizando o trabalho de bons jornalistas. Porque quando você vê uma coisa de qualidade,
Você sente a diferença na hora. No entanto, eles também podem afastar pessoas que falam assim: não aguento mais ver isso, é muita bobagem e de nada adianta, tá vendo? Só fazem besteira. Então, a gente fica meio que numa luta do Dom Quixote com os moinhos. Ali é aquela coisa um pouco perturbada, assim. Mas só que eu cada vez mais acredito que tem muito espaço para o bom. Tem muito espaço para produtos de qualidade. E quando eu venho aqui e monto o meu programa, e a cada programa eu entendo uma dinâmica, e entendo a importância do curtir, do compartilhar, do inscrever, e que eu vou e peço isso para as pessoas, e eu explico isso para as pessoas, eu sei que eu estou criando um novo movimento. Então, quanto mais gente boa tiver no mercado fazendo coisa legal, melhor vai ser. Então, a gente vê podcasts que vão entrevistar pessoas que as pessoas não sabem o básico, mas assim, o básico do entrevistado. E isso é desesperador. Tem um exemplo muito recente, que é a menina que saiu do Big Brother. A menina saiu do Big Brother. Foi 3 meses dentro do programa mais visto da TV brasileira. A criatura só falava que ela era do boi garantido. Aí ela vai num primeiro podcast e a menina pergunta: você torce para que boi mesmo? Você não pode fazer isso. Não é legal mais. Vai ficando feio, entendeu? Então, quando as pessoas chegam lá no Rivotalks, eles se surpreendem com a pesquisa, se surpreendem com as perguntas. Porque é isso, tem muita gente que não é jornalista no mercado atualmente. Então, o pseudo-jornalista ou podcast mais ou menos, ele acaba beneficiando o meu trabalho mais caprichado, né? Só que a gente só tem que fazer essa luta aí para que É as uma pessoas luta, né? voltem a acreditar no trabalho do jornalismo sério, com É uma luta, credibilidade. e o que me preocupa, eu tenho trabalhado há muitos anos já com educação digital. E às vezes é cansativo, assim como vocês que fazem o jornalismo sério têm que bater de frente, às vezes, com aquele jornalismo enviesado, aquele jornalismo parcial. Eu sempre acreditei que os jornalistas em geral, podem ter algum grau de parcialidade, desde que Vão eles sejam claros. ter, é natural. Isso. Acontece que alguns enviesam de tal forma que não conseguem ver, principalmente quando a gente fala de política, que o político de estimação deles tem seus erros e Sim. que nem tudo do político inimigo, que nem deveria ser inimigo, né, tem alguma vantagem, alguma coisa positiva, né? Não pode ser Exatamente. maniqueísta, não pode ser maniqueísta. Mas o que me incomoda, que às vezes me cansa, que vai na linha do que você falou, Cecília, é o fato de que algumas pessoas se metem, entram na bolha e não querem mais saber. E eu já cansei de ver pessoas instruídas, pessoas que têm acesso à informação, pessoas que antes da polarização política, uns anos atrás, pensavam completamente diferente e que só pelo fato do jornalista sério, aquele jornalista que estudou o entrevistado ou o tema, aquele jornalista que está sendo imparcial, é criticado e malhado como se fosse, sei lá, o inimigo público Sim, número 1 daquele grupo de pessoas, e a pessoa se recusa terminantemente a acreditar naquilo que às vezes as estatísticas dizem, a ciência diz, ou qualquer outra exatamente. coisa que diga, independentemente de qualquer outra coisa. E se apegam e aí ficam cada vez mais embolhados, né? Como eu digo, as pessoas estão cada vez mais embolhadas e tem uma preguiça gigante de furar bolha e tentar ver que, cara, não tem só Incomoda aquele ouvir o mundo, né? diferente, né? Incomoda você quando você vai ouvir o diferente, você tem que enfrentar o que a outra pessoa parar para pensar. Quando eu digo enfrentar, é parar para pensar no que a outra pessoa está Exatamente. dizendo. Quem entra, quem entra nas minhas redes não entende muito bem qual é a minha linha, porque você vai ver eu seguindo esquerda e direita.
Porque eu fico nesse esforço hercúleo de o tempo inteiro politicamente furar minha bolha. E quando eu falo politicamente, não é necessariamente políticos, mas são pessoas que têm pensamentos mais progressistas, ou mais liberais, ou mais. Então, vai dar para ver os dois lados ali. E o nosso lema no Rivo News é: aqui não tem fã-clube de político. Desculpa. Exatamente. Vocês não vão ver fã-clube de político Não aqui. queria nem comentar isso, porque algumas pessoas acabam interpretando errado, mas às vezes eu vivo crise de consciência, porque eu tenho amigos de esquerda que me acham de direita, amigos de direita que me acham de esquerda. Melhor coisa. Mas às vezes a gente é pichado de uma coisa que não é, quando, na realidade o que a gente quer expor. Não sou jornalista, muito longe disso, mas eu gosto muito de acompanhar. Minha mulher perguntou um dia desse se eu não tivesse feito direito, eu provavelmente seria jornalista. Eu falei, olha, foi até minha segunda opção, quando eu não sabia que segunda opção tinha que ser alguma coisa não concorrida. Não, é porque eu fiz vestibular, na época que nem sei se existe ainda, deve existir, vestibular para Direito na Federal aqui em Santa Catarina. E a segunda opção foi jornalismo, que foi ter jogado fora, porque o jornalismo não tinha vaga para a segunda opção, né? Uhum. Só que eu não entendia como funcionava. Ah, se eu não for advogado, eu vou ser jornalista. Mas eu vejo e me incomoda, às vezes, as pessoas impondo a opinião delas sem ter essa sensibilidade de refletir sobre a outra opinião. Como você falou, as pessoas não se colocam na posição, não digo, ela não precisa concordar, Sim. mas o mínimo que eu penso que elas deveriam ter, principalmente pessoas que têm algum tipo de evidência, é a obrigação de escutar para refletir, para depois dizer, cara, Cecília, eu escutei, eu pensei sobre isso, mas eu continuo não concordando, né? Mas infelizmente não tem acontecido isso. Deixa eu ver que alguém escreveu alguma coisa aqui. O telejornalismo contratou uma suposta jornalista indicada supostamente pela liderança do governo e que pede desculpas todos os dias. As pessoas às vezes, muitas neiras juntas e misturadas. Eu acho que assim, as pessoas têm que entender qual é a diferença de imparcialidade para você não ter necessariamente uma opinião a respeito de uma coisa. Quando a gente fala de um jornalismo imparcial, o que eu sempre aprendi, que eu sempre quis aplicar, é você ter a habilidade de ouvir dois lados. Não necessariamente quer dizer que eu não concordo com um dos lados, ou que eu não tenda mais a um lado, mas eu tenho que dar a versão de A e a versão de B. Quantas vezes vocês já não viram alguém dar uma notícia e fala assim: procuramos fulano e fulano não respondeu às nossas ligações, ou não respondeu os nossos e-mails. Você deu a oportunidade da pessoa falar e a pessoa não quis falar. Como aquilo é costurado, como aquilo é entregue, a análise daquela coisa, isso aí, as pessoas vão colocar um pouquinho da sua opinião na hora de fazer a análise. Tem a diferença do que é o fato, fulano matou o ciclano. Aí você vai ver, o ciclano morreu, então não tem mais como falar. Mas aí você vai atrás do fulano para ouvir a versão do fulano e do advogado do fulano. Isso tem a ver com imparcialidade. Você vai ouvir a versão daquela pessoa. Fulano diz que é inocente e a versão dele é essa. Então isso é imparcialidade. Agora, na hora que eu emito a minha opinião, e eu acho que é aí que o jornalismo hoje está se perdendo. Num mundo tão cheio de opiniões, você tem que deixar claro qual é a sua. Você tem que deixar claro qual é. Eu defendo fulano, porque fica tudo muito claro, fica tudo muito justo, muito evidente. Não tem, não tem melindre, entendeu? Eu vou ouvir ciclano. Ciclano, eu sei que é diferente de mim, e eu vou fazer perguntas para tentar ouvir de ciclano o que ele tem a dizer. E aí tá tudo muito... Não precisa fingir, mas eu não sou tão assim, mas eu não sou tão assado. Não!
Quanto mais as claras tiver, melhor para todo mundo. Ninguém está sendo enganado, entendeu? Desde que seja imparcial no momento de dar notícia, né? Sim, Exatamente o isso que você fato é o está fato. falando. É, O fato é fato é o fato. fato. Quer dizer, como advogado, eu não sei se eu concordo. É. Então, mas olha só, o que que é o advogado? O advogado, ele pode saber o fato, mas ele vai fazer de tudo numa questão de defesa, por exemplo, para tentar amenizar aquele fato. Exatamente. Eu não faço advocacia criminal, a não ser nas questões digitais, mas eu sempre escuto as pessoas dizendo: ah, é um absurdo que aquela pessoa, aquele advogado vai defender um criminoso. Em primeiro lugar, todo mundo tem direito à defesa, Todo está lá na mundo. Constituição, né? Em segundo lugar, o advogado não vai defender o crime. O advogado vai defender os direitos do cliente dele ter um processo justo. E aí eu recomendo um ou dois filmes muito interessantes. E sempre lembro de um caso de uma cidade aqui perto de Jaraguá do Sul, de Joinville, onde um rapaz foi preso e acusado do estupro de uma criança pequena que largou na pia batismal de uma certa igreja que tinha aqui. E, obviamente, não tinha cancelamento virtual ainda, isso faz muito tempo. Eu sempre dava esse exemplo nas minhas aulas de ética. E uma advogada foi lá, que ninguém queria defender o Facínora, foi lá e escutou a versão dele e ele disse: eu não fiz isso. Mas tem como a gente provar? Nesse horário eu estava ligando para minha mãe, que mora em, sei lá, outra cidade, do orelhão tal. Aí ela fez a conta do orelhão tal para tal igreja, não tinha como ele estar no espaço tão curto, conferiu, houve a ligação. Resumo da ópera: no final descobriram que a menina não teve nada, ela caiu sozinha na pia batismal e se afogou, e a fralda estava amassada por conta da água, do pouquinho de água que tinha ali. Sim. Então, vejam, porque quando a gente fala de um crime tão hediondo como esse, ainda mais contra uma criança, todo mundo parte do pressuposto que o cara tem que ser linchado. Sim. E eu sou contra a pena de morte, mas eu digo, se acontecesse alguma coisa com um familiar meu, eu não sou Estado, eu não responderia por mim, né? Sim. Mas as pessoas têm que ter esse direito de defesa. Assim como o jornalista tem que apresentar as versões deles. E aí você falando, eu lembro de um texto que eu li há muito tempo no Observatório da Imprensa, não sei se esse site existe ainda. Houve Existe. um tempo que ele era muito bom, depois eu parei de acompanhar porque eu não sei se eu não estava entendendo mais. Não sei como é que está hoje. E como é que era o nome do fundador lá? Esqueci. Ele trouxe Era o uma matéria. Dines? Não. Como? Não era o Dines, não, né? O Dines, Alberto Dines, será que era ele? Pô, eu não lembro. O Depois eu Observatório da posso ver. Imprensa ainda existe. Existe ainda. E num dos textos que eu li lá, um jornalista. É do Dines mesmo, do É do Alberto Dines. Dines. Ele já morreu, né? Acho, acho que não, morreu. Não? Eita, matei o homem já. Então deixa, vamos voltar para cá. O Morreu jornalista sim, estava. 2018. Ah, Tô sim. doida. Então, Ah, um jornalista, num texto para jornalistas, disse certa vez que a obrigação do jornalista é escutar um lado, e se o lado disser que está chovendo, ele tem que escutar o outro lado para saber se não está chovendo, mas ele tem que olhar pela janela olhar a para ver se janela. realmente está chovendo. Né? E isso hoje em dia, Cecília, está cada vez mais difícil, Tá. seja pelo volume de informação, acaba sendo um tanto quanto desumano o trabalho, né? Porque antigamente a gente não tinha tanta informação. A gente hoje tem guerra ao vivo, né? Explodiu a bomba, a gente está vendo ao vivo ali. Isso. Antes era diferente. E tudo isso acaba complicando. E a gente não tem educação digital. Né? A gente não tem. Não, não As temos. pessoas mais velhas acreditam no WhatsApp. Eu saí dos grupos de família. Se tiver alguém da família ouvindo aí, eles já sabem disso. Eu saí dos grupos da família porque era muito... Só fiquei com a família nuclear, né? Mas família da família da mãe, família da família do pai. Sim. Porque todo dia eu tinha que ir lá. Eu era o chato das fake news. Gente, Não, tá aqui ó, informar. Meu pai dizia: Rafael, quando for falar que não é uma notícia de verdade, que é uma mentira, tu coloca lá, mas eu sempre faço isso. Gente, olha aqui, ó.
Isso aqui vocês já contaram 3 versões diferentes do mesmo fato que nem aconteceu no Brasil. Sim. Então, tem situações dessas. E as pessoas mais novas estão... Tem uma geração aí que está lendo muito pouco, né? Só lê a manchete, quando lê a manchete. E Quando lê. estão com dificuldade até de interpretar o que está escrito na manchete, né? Antes Até porque, por vezes, a manchete é muito mal escrita também. Não, e assim, tem a manchete, tem aquele primeiro parágrafo que muitas vezes não traduz o que está escrito. Exato. Não é um resumo, é uma introdução. Isso. E as pessoas acham que aquilo é um resumo. Mas, em suma, a gente tem o pessoal mais antigo que tem uma dificuldade de lidar com as fake news de WhatsApp, porque, cara, antes o jornal não contava mentira. A tua tia, Rafael, não vai contar uma mentira para mim. Mas não é ela que está contando. Ela recebeu, sei lá de De quem. alguém que passou de alguém. Né? Então as pessoas têm uma dificuldade de lidar com isso. E isso impacta muito no jornalismo, porque a pessoa... Eu já vi gente dizendo, não no teu caso especificamente, mas Cecília está falando besteira. Eu vi no WhatsApp ainda há pouco que é completamente diferente. E imagino que é meio frustrante para vocês, não é? Nossa, mas é por isso que eu falei, é Dom Quixote e os moinhos, assim. O Gabriel que trabalha comigo sempre fala isso, assim. Parece, é uma coisa... Vai ficando cansativo, assim, quando a gente vai para a parte de comentários dos nossos cortes, meu Deus, as pessoas estão muito bitoladas, estão muito... Mas assim, ó, não é isso que deve impedir a gente de fazer o que a gente quer e precisa fazer. Sim. Então, Eu acho que tem que servir de estímulo, né, para a gente não é arrefecer. isso, eu vou continuar fazendo o que eu tenho certeza que é o correto, que é o provocar o pensamento. E quando for uma coisa que é minha opinião, eu vou falar, ó, a minha opinião não é o que é o que A, o que B está dizendo, é a minha opinião, eu acho que, porque eu acho que fica tudo muito justo, fica muito às claras, como eu disse. Então, assim, ó, eu não posso exigir que todo mundo apure uma notícia. Chegou a notícia, não é todo mundo que vai olhar para a janela que as pessoas não vão saber apurar essa notícia. Então, o que eu tenho que provocar nas pessoas é, ao menos, acender nelas a faísca da dúvida. Sempre duvidem daquilo que vocês ouçam. E se parecer muito escabroso, vai fazer uma busca. Ou vai perguntar para quem vocês acreditam que tem mais conhecimento naquela área. É essa faísca que eu quero acender nas pessoas hoje em dia fazendo o meu programa. As coisas não são bem da forma que você está ouvindo. Ou a coisa não é bem assim. Ou fulano que fez isso, vocês sabem quem é fulano? Fulano já fez aquilo, aquilo, aquilo. Então, é esse tipo de... E como você falou, é muita informação. É um volume de notícia, de informação aos milhares, todos os dias. 24 horas, 7 dias por semana. Então, quando eu chego na sexta-feira e faço um resumo semanal de notícias, é justamente para fazer uma curadoria do que eu acho importante, interessante e engraçado daquilo que aconteceu na semana. Essa é a minha ideia. Né? Suave, É aliviado. isso, o que é curioso, o que é divertido, o que é. Então, é uma curadoria. O que você precisa realmente entender um pouco melhor? O resto é fofocaiada. É jornalista falando para jornalista ou jornalista falando para político. Atualmente, parece que é o métier falando para o métier. Assim. Tá todo mundo um falando para o outro, sabe? É difícil. Eu parei um pouco de assistir televisão. Eu tô com filho pequeno, né? Eu tenho uma filha de 30 e um filho de 3. Eita! Eita! A gente acaba ficando um pouco mais sensível. Eu tinha passado minha fase de sensibilidade com o crescimento da minha filha. Sim. Agora, quando vejo coisas ruins com crianças, eu não fico bem, então tenho assistido muito pouco jornal. Por conta, desde a época do início da guerra da Ucrânia, depois esse massacre na Palestina, agora o Rio Grande do Sul, é tudo muito doído, assim, tudo muito doído. E, ao mesmo tempo, eduquei minha filha e eu vejo um futuro incerto pela frente aí para o meu filho, que tem só 3 anos, em relação a tudo isso. Então, acabou dando, apesar de eu ser
às vezes eu vou levar meu filho na escola, pergunto se eu vou, né? Mas eu tenho justamente esse ânimo, esse estímulo, talvez seja a palavra mais certa, de ainda continuar discutindo sobre uma coisa que as pessoas têm uma certa dificuldade, que é a educação digital, porque a minha preocupação é com a geração do meu filho, que Sim. daqui a 15 anos vai estar no mercado de trabalho, ou antes, ou depois, sei lá, com uma projeção de vida de 120, 130 anos, e como é que as coisas vão funcionar? Né? Como é que ele vai lidar com isso? E no meu vídeo, acho que meu último vídeo que eu publiquei essa semana tem ele lendo para o gato. E o gato lá super atencioso, fingindo que está entendendo. Então, ele está lendo para o gato e aí depois eu ponho uma série de matérias jornalísticas, né, as manchetes, falando sobre os problemas do excesso de telas. E aí, como a gente lida com tudo isso? Né? Eu É acho difícil. que tem muita coisa que o mundo, as pessoas dão conta de se autorregular. O mundo se autorregula em diversos sentidos. Só que o desafio de hoje é que a tecnologia e a velocidade das coisas não acompanha a velocidade da nossa cabeça, a Exato. velocidade da nossa capacidade de absorver. Então, por isso que eu sempre deixo o seguinte pensamento: a faísca da dúvida. Sempre. Nunca acredite piamente numa coisa. Questione. Mas é assim mesmo? Mas era assim mesmo? A gente ainda, apesar da internet ter esse volume de informação absurdo e por vezes assustador, a gente tem uma riqueza, uma possibilidade de riqueza e de busca e de capacidade de pesquisa que nunca houve. Não é só uma Barça dizendo que é verdade ou não. Você tem os museus do mundo inteiro à sua disposição, bibliotecas do mundo inteiro. Então, para quem for interessado, a possibilidade de conversar, trocar ideia é monstruosa. É isso que a gente tem que estimular nas pessoas. É isso que a gente tem que provocar. Quebrem o algoritmo, briguem com o algoritmo, façam ele ficar absolutamente transtornado com você. É o que eu digo, é furar a folha, furar a bolha, porque o que o algoritmo quer é manter a gente ali. E ele Sim? é muito mais esperto que a gente. Então, se a gente não se esforçar um pouquinho, pá, peraí, tô vendo sempre a mesma coisa. Tudo bem que hoje eu vi bastante coisa do Flamengo, que ganhou por 6-1 ontem, eu sou flamenguista, não fiquei triste. O fato é que as pessoas têm que aprender a lidar com isso. Sim. Né? As pessoas têm que aprender a confundir o algoritmo. É o que eu sempre digo, foi muito legal essa tua fala. Cecília, eu sei que eu estou tomando o teu tempo, né? Nós Não, tá tínhamos tranquilo. combinado. Tá muito bacana essa nossa conversa, mas a Fernanda Castaldo, eu vi que tem um número de fãs aqui já falando sobre outras entrevistas tuas e tudo mais, mas a Legal. Fernanda pediu para eu te perguntar se existe uma entrevista que você tenha conduzido que te deixou feliz, ou que você lembre com carinho, e alguma que você se arrepende de ter feito. Essa é mais complicada, né? Nenhuma me arrependo de ter feito, não. A gente sempre aprende alguma coisa. Pelo menos não vem nenhuma à mente. Agora tem tanta entrevista legal que eu fiz. Tem tanta, tanta, tanta. Tem com gente que a gente admira, assim, né? As pessoas sempre pensam em famosos Mas assim, atualmente no Rivotalks todas as conversas, todas têm sido muito boas, assim. Todas as pessoas que a gente senta para conversar, a gente se diverte sempre demais e tira alguma coisa. Mas tem uma entrevista não é com famoso. Eu fui num lugar que ensinava pessoas mais velhas a ler, educação para pessoas mais velhas, né? Aqueles centros de educação para Sim. pessoas mais velhas. É, E eu tive uma conversa com um senhor e com uma senhora muito mais velhos, que eram do Nordeste e que estavam ali sem, sem grandes condições na vida, mas querendo aprender e fazer mais. Assim, foi tão bonita. A história de vida dos dois era uma história de vida de muita dificuldade.
Era uma senhora de 60 e poucos anos, um senhor também de 60 e poucos anos, que estavam aprendendo a ler com aquela idade, se alfabetizando com aquela idade e com uma vontade de fazer, de acontecer, de como se tivesse um amanhã absolutamente glorioso para eles a partir daquele momento, assim. Eu aprendi tanto com aquela Legal, entrevista, né? ficou anos no meu perfil ali com o link da reportagem. Foi tão bonito conversar com eles e ver que como é que ainda tem gente que no meio de. A gente está aqui discutindo tanta coisa e os caras só querem o básico, sabe? Eles só querem aprender, para eles já era uma grande joia aprender a ler e saber que a partir dali eles iam poder aprender mais um monte de coisa, sabe? Eu saí tão. Ai, eu não sei qual é a palavra, não é esperança, mas eu saí com oxigênio daquela conversa que eu falava, cara, a gente tem que muito dar valor para as coisas que a gente tem, para as possibilidades que a gente tem, para os caminhos que a gente tem. Olha esses dois aqui, que baita exemplo, entendeu? Traz a gente para uma realidade É, de tranquilidade de espírito, né? isso. De fugir do excesso. Eu pego muito Uber aqui, eu moro numa cidade relativamente pequena. Conhece Jaraguá do Sul? Já não. Conheço, conheço. Já fui visitar muito meu tio. É, é uma cidade considerada a mais segura, uma das mais seguras do país. E é uma cidade muito tranquila. E eu pego muito Uber aqui, já peguei mais, mas eu gosto muito de conversar com os motoristas. E antes da pandemia eu sentava na frente, agora não tem mais o hábito de sentar na frente, de sentar Sim, o banco para trás, mas eu continuo conversando com eles. E tem umas histórias tão bacanas porque 70, 80% dos motoristas de Uber que eu pego aqui são de fora de Jaraguá do Sul. E alguns, teve um caso específico de um senhor que veio com um carro pequeno, o senhor era grandão, quase do tamanho do teu tio ali. aham. E ele veio com 3 filhos, a esposa naquele Fiesta lá de Fortaleza, se eu não me engano, para Jaraguá do Sul, porque ele ouviu que Jaraguá do Sul era uma cidade tranquila, ele já tinha sido assaltado 2 vezes, uma com a arma na cabeça, inclusive no trabalho. E ele não conseguia mais ficar lá. E eles vão contando as histórias deles de renovação de esperança, de trabalho, de conquista, de ter que abandonar uma história para tentar viver uma história melhor. Sim. Eu acho que se eu tivesse essas essas conversas gravadas como entrevistas nos Uber, seria muito fantástico, sim, seria muito Não, fantástico. e tem histórias de outras pessoas que tinham grandes profissões e acabaram tendo que mudar de vida e viraram Uber também, que é o que a gente vê muito em cidade grande Uhum. aqui. E a gente cheia de história, cheia de Sim, né? conhecimento. E os caras acabam se descobrindo, às vezes, como Uber, é, só para trocar ideia e Uhum. fazer contato. É gente que vai e que cria Os uma nova aposentados são os realidade. melhores, assim, os aposentados que se aposentaram, que moram Isso. em Jaraguá do Sul, eles vêm para Jaraguá do Sul, então eles têm uma história de vida deles de lá e eles contam um monte de coisa, é muito bacana. E fazem alguns deles mais por diversão do que por uma necessidade, né? Entende que todo mundo virou comunicador? Sim, Todo mundo virou comunicador, todo mundo virou virou uma fonte de troca. A gente tem tanta possibilidade. Como disse o Washington Oliveto, todo mundo é uma pequena emissora hoje em dia. Então, é mesmo. você tem o seu canal aqui agora, fazendo uma entrevista, tendo uma conversa, e você poderia fazer isso com todo o Uber que você entrar, e isso Uhum. virava um outro programa, Isso entendeu? seria fantástico igual. Quer ver, ó, só para dar um exemplo de como é Jaraguá do Sul, o Nelsinho aqui falou que ele também usa bastante Uber e tem um monte de história, mas só esse ano, vou te contar também, né, Nelson? Ele esqueceu o celular em 4 vezes em Uber e as Uh, 4 vezes ele recebeu de volta. que máximo. Então, é muito bacana. Cecília, vou terminar aqui com um pouquinho de dor no coração, porque está muito legal essa nossa conversa, rendeu muito mais o tempo do que eu queria te tomar. O Imagina. que, como comunicadora, agora comunicadora digital, o que tu deixa de dica para quem aí, dos teus fãs, dos teus seguidores, estão pensando em tomar o mesmo rumo? Ô, gente, procurem sempre fazer da forma mais honesta e bem feita possível.
Para além disso, eu acho que as empresas, o mercado tem que entender que esse é um novo mercado. Você fazer isso hoje em dia é empreender, e empreender não é fácil. Então, eu já vou responder a pergunta da Letícia. Pode deixar, que a Os Letícia falou três de livros. publicação de livros. Eu já estava olhando ali Já para te vou perguntar. falar. Já vou falar. Mas eu acho que as empresas têm que começar a ver que a comunicação já mudou. Então, a gente vê ainda, de muitas empresas ainda, uma relutância em apostar nesse novo mercado, ou de acreditar. Então, assim, ó, fiquem atentos. Ainda mais em Jaraguá, que tem tanta empresa, repassem isso. Porque o sul do Brasil é tão rico em empresas, em gente querendo apostar e querendo descobrir novos caminhos, né? Eu acho que as empresas ainda não entenderam o poder de criação e de divulgação e de investimento com custo-benefício muito menor. Uhum. Que podcasts e espaços como esses, só que tem que fazer a pesquisa, não é pelos que têm maior número de seguidores, ou maior, é pela qualidade do produto. Pela Por qualidade. isso que eu enfatizo a quem quer fazer, preocupem-se sempre em fazer o trabalho da melhor maneira possível. Quem quer entrar nessa onda de ser comunicador tem que prezar, acima de tudo, pela qualidade da informação. Informação de qualidade e a certeza daquilo que você está passando adiante é o rei nesse jogo. Então, você tem que ter muita credibilidade para seguir num caminho adequado e ter sucesso naquilo que você está fazendo. Falar abobrinha, qualquer um fala. Fazer conversa boba, sem nenhuma referência, qualquer um faz. Então, quem souber fazer a coisa com qualidade, eu tenho certeza que desponta e ganha muito mais caminho. Mas é claro que quem está fazendo com qualidade tem que ter apoio. Por isso que eu estou falando que é uma via de mão e contramão, né? Isso é difícil fazer, né, sem ter suporte financeiro, porque as pessoas acham às vezes que não se sustentam, que se sustentam, sei lá do quê? De Exatamente, de sol, luz, né? Não, não, de não luz. dá. Não, não dá. As pessoas esquecem que isso tudo tem um custo. Tem, porque tem uma equipe, tem gente para trabalhar, que todo mundo tem família para sustentar, todo mundo, né? Então, assim, as empresas que souberem, especialmente fazer esse lance do. A gente teve um primeiro patrocinador na largada do zero, que foi a Bombril, que entrou com a gente de cara, entendeu, com base naquilo que eles faziam na década de 80 lá, dos comerciais misturando informação com humor. Eles viram muito o que eles chamam de fit com o Rivo News e entraram com a gente nos 6 primeiros meses, mas teve uma mudança na empresa e aí o novo CEO preferiu não continuar investindo nisso. E aí o pessoal que era do marketing, que saiu, falou assim, cara, eles tinham um programa toda sexta-feira da Bombril. Por que eles perderam essa oportunidade? Então, a gente tem uma forma, o branded content, né? Que é o conteúdo de marca. A Esse, gente consegue falar de qualquer coisa. Se as empresas se atinarem para isso, elas vão ter muito, vão gastar muito menos e entregar muito mais, assim. E eu estou cada vez mais nessa luta e quero que isso dê certo. Sobre os os livros. os livros da Letícia. Da Cecília. A da Letícia que fez a pergunta. É que todo mundo confunde Letícia com Cecília, por isso que eu Ah, falei. é? As Aham, pessoas me chamam muito. de Marcelo, até hoje eu não entendo por quê. Eu não sei, existe. Lembra o finado Orkut? Tinha a comunidade Letícias e Cecílias, tinha a comunidade Fernandas e Renatas, que são nomes que as pessoas confundem. Mas, Interessante. Letícia, olha só, eu não sou aquelas do. Eu tenho muita dificuldade, eu sou geminiana com lua em Libra, eu tenho muita dificuldade de escolher coisas. Então eu vou muito do momento do que eu li há pouco tempo. Eu amo biografia. Eu acho que com biografia a gente aprende muito é, é, sobre história, sobre períodos, sobre pessoas, sobre comportamentos. Então, assim, as histórias de grande comunicação. Você tem Chateau, o Rei do Brasil, que é um baita livro para você aprender sobre comunicação e como é que o cara meteu as caras e fez tudo que ele fez.
A biografia, a história do Boni é incrível. O cara criou o império que hoje é a TV Globo, assim, Uhum. muito graças ao Boni. Tem livro mais de pensamento, que são aqueles livros que você jura que são de autoajuda, mas não são. Tem Oh. um que juro, é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É Ah, sensacional, é um baita livro filosófico, que sua cabeça vai explodindo, assim. Tem dois livros desse cara, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se e O Fudeu Geral. Os dois são sensacionais, eu recomendo demais a leitura. Minha cabeça explodiu bastante quando eu li. Ai, todos os de história do Laurentino Gomes são geniais para você conhecer a história do Brasil, desde da período da monarquia, república, são todos sensacionais. Então, assim, é difícil para mim escolher, mas eu ia em gosto muito todas de as livros biografias. históricos. Até estava vendo se tem algum aqui, mas não tem. A única biografia que está ali é do Elon Musk. Mas vamos lá. Que eu também acho altamente recomendável. Tem a primeira só, não Aí, tem a segunda. não, então não fala, mas o cara é louco, o cara. Sim, você tem que conhecer o ponto de vista do louco também. Olha que coisa incrível. Mas é verdade. Cecília, mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Vou tentar não fazer nenhuma besteira aqui para ficar gravada essa live aqui para o pessoal que chegou atrasado, que queira ver depois. Quero te agradecer muito, quero agradecer o Renato, que sugeriu, que intermediou nosso contato aqui. E foi muito bacana, Cecília. Hoje aprendi Obrigada. muito sobre jornalismo, aprendi muito mesmo. Que legal. Obrigada aqui pelo espaço. E vocês que estão assistindo, peguem, curtem, compartilhem, indiquem para os amigos para que mais gente possa assistir essa live e também começar a pensar um pouquinho fora da caixa. E quem não conhece o Rivo News, eu recomendo. Por favor, amanhã, 7h30, temos entrevista, a gente fica lá participando ao vivo e tem também a sexta-feira, 12h30, o Rivo News, que é o nosso apanhado semanal de notícias. Tá, joia. Obrigado mais uma vez, Cecília. Um abraço para Nada, um todo beijo a mundo. todos, obrigada.